Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje nós temos um tema muito importante sobre os 10 mandamentos na igreja. Amém, queridos? E temos bastante material e com a graça de Deus vamos transmitir todos para vocês hoje, amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, no dia de ontem, pelaquela grande festa ali no Congresso do Parque Paulistano, Pai. Obrigado, continua abençoando tua serva Marisete, usando como também pastor Rinaldo e sua equipe que preparou aquele templo tão lindamente para aquela festa, Pai. Agora estamos iniciando essa escola, Pai, vim buscar de Ti a graça, a direção, a capacitação, nem por aqueles que vão estar me ouvindo lá do outro lado, Pai, abençoa, que eles sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua presença gloriosa que alegra o nosso dia, nos sustenta, nos dá força para vencer a adversidade e estarmos na Tua presença. Abençoa o nosso caderno de oração, Pai, com todos os pedidos ali colocados. Eu oro também pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, pelas nações que estão enfrentando lutas como Israel, Pai. Ó Deus poderoso, dá que o Teu povo esteja em vigilância e oração, como aquela mensagem que ontem ouvimos da Tua serva Marisete,
somos o sal e a luz da terra. Onde estivermos, podemos, ó Deus, temperar e iluminar, sobretudo trazendo a luz do conhecimento de Deus às vidas que não te conhecem, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco, abençoe aqueles que já estão, aqueles que entrarão para participar dessa escola, Pai. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Wesley, bem-vindo. Vamos então estar com o nosso louvor de abertura 545 do Cantor Cristão. Os jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, suas novas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, nós queremos louvar ao Senhor. Cosmo Ramos de Oliveira, bem-vindo, querido. Logo mais às 16 horas estamos lá, hein? Louvado seja Pastor Wesley. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Estamos então com a nossa escola no ar e nós agora vamos já entrar no nosso tema, né? Hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos na igreja, porque para muitos os 10 mandamentos foi assunto do Antigo Testamento e que agora não precisamos mais de nos preocupar com os 10 mandamentos. Entretanto, eles estão em evidência de acordo com o que o Senhor colocou para a sua igreja, porque a igreja também tem os seus mandamentos, seus livros. Há um hino que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E obviamente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro que tem todas as instruções para nós, e nós somos privilegiados, porque hoje nós temos a palavra escrita, não é, traduzida nos diversos idiomas. Não foi sempre assim, não é? Imaginemos como foi os primórdios, porque a escrita foi inventada 5.000 anos depois é que apareceu a escrita, segundo o que nós vamos estar hoje meditando com vocês, trazendo para vocês essa instrução. Amém? Então eu vou fazer a leitura da palavra para vocês. Nós temos aqui o Salmo de número 119, 1 a 14. Nós vamos ler este Salmo, Salmo 19, 1 a 14. Eu disse 119, mas é o 19. Nós vamos estar lendo o Salmo 19, que ele dá uma boa base para tudo que passa informações de Deus para a sua criatura. Amém? Vamos lá. Está escrito assim no Salmo 119: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia
faz discurso no outro dia, a noite revela outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, faz a sua trajetória até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Então está aí, é o texto devocional da nossa lição, mas ele fala toda a importância deste livro. Vamos começar fazendo uma introdução sobre a necessidade que o homem tem da palavra de Deus, queridos. Introdução: o porquê dos 10 mandamentos no Antigo e Novo Testamento. Por que precisamos deles? A humanidade é sempre inseparável dos ensinamentos e provisões de Deus. O homem necessita do Criador, não é? Embora a maioria dos 10 mandamentos relacione coisas que não devemos fazer, eles representam também coisas que devemos fazer. Noemi dos Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Amém. Aqui, chame essa pessoa para participar dos seus vídeos. Amém. Sejam bem-vindos todos, irmão. Bom, a palavra, os ensinamentos, as instruções têm um porquê. Nesses regulamentos, vemos que a atitude de Deus para com a sua obra, para com o seu gerenciamento e para com a humanidade é séria, conscienciosa, rigorosa e responsável. Por que as instruções? Porque as instruções nos ajudam e nos livram dos erros. Está aí Cleison Miranda. Deus abençoe, bem-vindo, querido. Maria Borel, ô querida, um abraço no pastor Adalto, um abraço nessa família, bem-vinda, minha irmã. Então nós necessitamos das instruções. É como quando você precisa de ir a algum lugar, tem um mapa, tem instruções para você chegar. E eu diria que a Bíblia é um mapa e umas instruções de como você deve viver, andar e tudo mais nós temos nesse livro sagrado. Ele faz a obra que deve fazer entre os homens de acordo com suas etapas, sem a menor discrepância, falando as palavras que ele deve falar à humanidade, sem o menor erro ou omissão, permitindo ao homem ver que ele é inseparável da liderança de Deus e mostrando-lhe quão importante tudo que Deus faz e diz é para a humanidade. Interessante, né? Um poeta diz que Deus fez o sol para iluminar os dias do homem, a lua para iluminar as suas noites, as estrelas também, não é? E tudo que Deus criou tinha um propósito, a sua criatura. Hoje, se nós pararmos e analisarmos da criação, é que o inimigo das nossas almas, ele cria tantos entretenimentos. Celi Moura, querida, um abraço, bem-vinda, a paz do Senhor. Tanto entretenimento pernicioso ocupa o homem. Nós estamos vivendo a era da informação,
Então temos informação para tudo, e às vezes informações desnecessárias, não é? Mas nós precisamos da direção de Deus nas nossas vidas, e para isso é preciso valorizar o que este livro sagrado nos fala, nos traz. É como uma bússola, não é? Para aquele homem, Patrício Figueiro Ferreira. Patrício, amém, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Então está aqui, independente de como o homem é na próxima, ou como será na próxima era, em suma, logo no início, durante a era da lei, Deus fez coisas simples, porque Deus se manifesta a sua criatura de maneira simples, de maneira compreensível. Ele não cria dificuldade para o homem, ele cria facilidade. Ele conhece a sua criatura, foi feito pelas suas mãos. Para Deus, os conceitos das pessoas sobre Deus, o mundo e a humanidade naquela era eram abstratos e opacos. E embora tivesse algumas ideias e intenções conscientes, todos eles estavam obscuros e incorretos. E assim a humanidade estava inseparável dos ensinamentos e provisões de Deus para eles. É como hoje, queridos, se abandonamos as Escrituras, a prática das Escrituras, se não buscamos o poder do Espírito Santo, que é o nosso paráclito, que é o nosso companheiro, aquele que quando Jesus aqui esteve, disse aos discípulos: não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Mas como ele voltaria, como disse em outra ocasião, viremos para ele, faremos nele morada. Somos carentes, como precisamos buscar a presença de Deus, e ele nos deu do seu Espírito. Por isso diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus quer habitar em você, quer instruir você, quer ajudar você, quer guiar você, quer sustentar você, quer te dar a paz, quer te dar alegria, quer te dar a certeza da vida eterna. Hoje vivemos num mundo de inseguranças com as autoridades que muitas das vezes falham, insegurança com tudo que está à nossa volta, mas se temos Jesus na nossa vida, nós estamos em paz. Como disse Paulo, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas que ele fala, ele diz: eu sei passar necessidade e sei ter fartura. Ele sabia estar na alegria e na tristeza. Ele estava consciente que ele não estava sozinho. É a maior força que nós temos, é saber que você levanta de manhã, o Senhor está contigo, você vai trabalhar, o Senhor está contigo. E quando nós andamos no temor do Senhor, como disse o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se você tem essa preocupação, você busca essa força de Deus, a sua vida é um paraíso mesmo na terra, mesmo no meio de tanta diversidade, tanta luta, tanta dificuldade, você estará confiado. Deus é o nosso refúgio, aleluia, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então caminhamos bem assim. A humanidade mais antiga não sabia nada, e assim Deus teve que começar a ensinar ao homem os princípios mais superficiais e básicos de sobrevivência e regulamentos necessários para viver, impregnando essas coisas no coração do homem, pouco a pouco, dando ao homem um entendimento gradual de Deus, uma apreciação e entendimento gradual da liderança de Deus, e um conceito básico da relação entre o homem e Deus, através desses regulamentos e através dessas regras que eram da palavra. Não é? Interessante, né? Depois de alcançar esse efeito, só então Deus pôde, pouco a pouco, fazer a obra que faria mais tarde. E assim, esses regulamentos e a obra feita por Deus durante a era da lei são o alicerce de sua obra de salvar a humanidade, e a primeira etapa da obra do plano e gerenciamento de Deus. Então, quando Deus deu o decálogo ali, obviamente que isso veio,
Muito depois do homem já está andando e Deus se manifestando no homem de forma como o homem poderia, vamos dizer, receber e entender. Porque Deus nunca põe obstáculo para o homem, Ele põe muita clareza, muita largueza, né, para o homem poder caminhar. Embora antes da obra da era da lei, Deus tivesse falado com Adão e Eva e seus descendentes, essas ordens e ensinamentos não eram tão sistemáticos ou específicos a ponto de serem emitidos um a um para o homem e não foram anotados nem se tornaram regulamentos. É uma coisa interessante, né? Estamos aí com pessoas bem inteligentes e entendidas, né? Agora imaginemos isso, queridos, que eu fiz uma pesquisa, né? Obviamente que quando você faz uma pesquisa, você fica de acordo com aqueles que nós pesquisamos e acreditamos nos falam. Vamos lá. Os registros cotidianos e econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surge o hieróglifos do Egito. Essa escrita era denominada apenas por pessoas poderosas da sociedade como escribas e sacerdotes, como Champollion, que traduziu a Pedra da Roseta, vocês que são estudiosos, onde vê que trouxe muito conhecimento da antiguidade através desse trabalho deste homem. Mas vamos ouvir um pouquinho a origem do alfabeto, né? A Daniela Diana, professora licenciada em letras, ela dá algumas informações que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O alfabeto, tal qual o utilizamos hoje, é o legado de várias culturas a partir da necessidade de registro dos sons das palavras e passou por várias transições. As primeiras representações das palavras são atribuídas ao povo semita, que vivia perto do Egito há cerca de 5.500 anos, não é atrás. Já a representação fonética das palavras atribuída aos fenícios, sendo o modelo primordial utilizado atualmente. Por convenções, os alfabetos são abstratos e podem ser usados e adaptados a qualquer tipo de língua, facilitando assim cada idioma. Jacqueline Souza, bem-vinda, querida. O alfabeto português, por exemplo, nosso, né? Ele tem a representação gráfica da língua latina, não é? O alfabeto, representação gráfica da língua portuguesa, é o latino. Os países de língua portuguesa, que inclui o Brasil, aboliram as várias após a assinatura do novo acordo ortográfico da língua portuguesa e acrescentaram as letras que notam os sons, o K, o Y e o W. Bem, isso é só mostrando que a dificuldade que os anteriores, as pessoas, Antissônia Regina Silva, bem-vinda, querida, Deus abençoe, amém, obrigado, grande abraço. A dificuldade que eles tinham. Hoje tem pessoas que desprezam a Bíblia, não leem a Bíblia, mas esse livro é um tesouro que precisava de ser lido, crido, não é? Porque às vezes as pessoas começam a sucatear a Bíblia. Isso não é para mim, isso foi para aqueles tempos. Cuidado com isso. Porque mesmo coisas que não fazem parte da nossa prática hoje, serve de inspiração para nós estarmos guardando os ensinamentos de Deus que são para nós hoje. Vamos falar, continuando o nosso estudo, falando das dificuldades dos nossos antepassados, né? Isso porque naquele momento o plano de Deus não havia ido tão longe. Somente quando Deus conduziu o homem a essa etapa, ele poderia começar a falar desses regulamentos da era da lei e começar a fazer com que o homem os cumprisse. Então, depois de muitos e muitos anos, Deus então agora vai dar a lei, já podia ser escrita, já podia ser lida, né? Foi um processo necessário e o resultado foi inevitável. Esses costumes e regulamentos simples mostram ao homem o espaço da obra de gerenciamento de Deus e a sabedoria de Deus revelada em seu plano de gerenciamento. Isso quer dizer que Deus quer, deseja e nós precisamos que Ele gerencie a nossa vida. Como é bom nós ouvirmos aquele ensinamento de Jesus, quando Ele nos ensinou que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Porque todo esse transtorno,
Senhor, no mundo, o clima, tudo está fora dos eixos que Deus criou para o homem. Cada dia o homem vai se autodestruindo. A tecnologia trouxe muita facilidade, mas trouxe também muito prejuízo para a nação. Mas vamos em frente, porque tudo isso faz parte das mensagens, porque Daniel disse, e a ciência se multiplicará. Deus sabe que conteúdo e meio usar para começar, que meio usar para continuar, o que meio usar para terminar, a fim de que ele pudesse ganhar um grupo de pessoas que dão testemunho dele. Poderia ganhar um grupo de pessoas que são da mesma mente que ele. Então o Senhor sai procurando. Quando Deus escolheu Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, a escuridão do mundo era enorme, eles não tinham conhecimento de Deus, deuses eram criados de acordo com o querer de cada um, ídolos e coisa assim, não é? Mas aí Deus vai chamar Abraão e começar com a família de Abraão, então trazer tudo que nós possuímos hoje. Ele sabe o que está dentro do homem, sabe o que está faltando no homem, ele sabe o que ele tem que prover e como ele deve liderar o homem, e assim também ele sabe o que o homem deve e não deve fazer. Se buscarmos a direção de Deus em tudo que fazemos, nós somos bem-sucedidos. Olha o que diz o Salmo 1, e tudo quanto fizer, prosperará. Mas como é que o homem vai prosperar? Pautando sua vida, suas visões e tudo mais que ele dá valor, baseado na palavra de Deus. Amém, querido? Não havia nebulosidade no coração de Deus sobre o que ele deveria fazer. Em seu coração havia um plano muito claro e vívido. Ele realizou a obra que ele mesmo desejava fazer de acordo com seus passos e seu plano, progredindo do superficial para o profundo. Mesmo que ele não tivesse indicado a obra que ele deveria fazer mais tarde, sua obra subsequente ainda continuou a ser realizada e a progredir em estrita conformidade com o seu plano, o que é uma manifestação do Deus que tem e também é a autoridade de Deus. Nada surpreende Deus, ele sabe tudo, ele conhece tudo, e as coisas vão se cumprindo passo a passo de acordo com o plano e o projeto de Deus. Eita, Capelã Marisete, que mensagem forte, hein? O sal e a luz da terra, o povo foi grandemente abençoado, querida. Deus te abençoe sempre, continue assim, fazendo a obra do Pai. Independentemente de qual etapa de seu plano de gerenciamento ele esteja fazendo, seu caráter, sua substância representam a si mesmo. Deus é poderoso, é glorioso, é maravilhoso. Ele não se aperfeiçoa porque ele é perfeito. E tudo que ele fez está feito com perfeição. Isso é absolutamente verdade, independentemente da era ou da etapa da obra, que tipo de pessoas Deus ama, que tipo de pessoas ele abomina, seu caráter e tudo que ele tem nunca mudarão. Eu, o Senhor, não mudo. Ele foi claro quando disse essa palavra, não é? Por isso vós, ó Israel, não sois consumidos. Então Deus não vai aperfeiçoar nada. Eu, quando vi Jesus lavar os pés antes de dar a ceia, a restauração começou dando ceia depois e depois lavar os pés depois da ceia. Mas eu fui pesquisar, olha, se ele lavou antes de dar a ceia, por que eu vou achar que tanto faz como tantos fez? Meu Deus, o nosso Deus é perfeito. Vamos tomar cuidado de ser meticulosos quando estivermos fazendo a obra de Deus. Ele deixou a palavra dele na nossa mão, que é o nosso tema sobre os 10 mandamentos. Amém, queridos? Isso é absolutamente verdade, independente da era, porque o caráter de Deus nunca vai mudar. Joaquina Rossetti, como é que você está, minha irmã? Você fez aquela operação? Deus te abençoe e te guarde, querida. Mas vamos lá, os 10 mandamentos é o nosso tema da lição. Eu fiz uma introdução. Os 10 mandamentos são princípios do Evangelho eterno que são necessários para a nossa exaltação. O Senhor revelou a Moisés na antiguidade, lá em Êxodo 21 a 17,
e ele os alterou em revelações modernas. Os 10 mandamentos são parte vital do Evangelho. A obediência a esses mandamentos prepara o caminho para a obediência de outros princípios do Evangelho. Porque tudo que Deus fez hoje tem um propósito para hoje, para amanhã e para sempre. Não é? E quando ele se revela a nós de maneira lenta, é porque nós não estamos preparados para receber toda a revelação de Deus. Então ele devagarzinho vai passando para nós suas instruções, nós vamos recebendo essas instruções e aí nós vamos começando a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Está aí Roseli Alves, bem-vinda, querida, paz do Senhor. A seguinte análise dos 10 mandamentos inclui breves explicações de como eles continuam a aplicar-se em nossas vidas hoje. O Salvador resumiu os 10 mandamentos em 2 princípios: amor pelo Senhor e amor ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 37 a 39. Os 10 mandamentos na igreja de hoje. Vamos analisar e trazê-lo, não é? E trazer, meditar com vocês, não é? Com a nossa Bíblia aberta, sabendo que temos o Espírito do Senhor, que é o nosso mestre por excelência, e que vai abrindo o nosso entendimento no que e o porquê dos 10 mandamentos que ele deu. Os mandamentos da lei de Deus, ou decálogo, são as 10 frases que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra, conforme o relato do livro de Êxodo, está lá no capítulo 20, e do livro de Deuteronômio, está lá no capítulo 5. Essas tábuas ficaram conhecidas como tábuas da aliança, pois elas revelam o caminho que Deus propõe para que o homem se liberte da escravidão do pecado e o ame. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta você impor, não pode, é proibido. Leve a palavra, que a palavra vai entrando na vida do homem e vai libertando ele para que ele seja uma nova criatura. E quando ele crê, quando ele lê a Bíblia, o Espírito Santo começa a falar no coração dele e fazer aquela obra que homem nenhum consegue, a obra da libertação. Veja o que significa cada um dos 10 mandamentos nos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você conhece o primeiro mandamento na prática, amar a Deus sobre todas as coisas? E quem nos ensina como fazer isso é o próprio Jesus. Olha o que ele diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Está lá em João 4,34. Sendo assim, a maior prova de amor que podemos dar é fazer a sua vontade. Mas, pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Está aqui neste livro sagrado. Leia aí, leia o Antigo, leia o Novo. Porque ler a Bíblia é uma necessidade tão grande como comer a sua alimentação natural para poder o teu corpo físico ter vida. Mas como? É simples, amando Jesus e seguindo o seu evangelho, pois quem o ama guarda a sua palavra. Está lá em João 14, 24. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Podemos amar a Deus e cumprir com as palavras de Jesus nas pequenas coisas do dia a dia, como quando somos pacientes com aquelas pessoas mais difíceis para nós, quando perdoamos aqueles que nos ofenderam e quando fazemos a caridade com as pessoas mais necessitadas. Porque sempre que você estiver fazendo a obra de Deus, Deus está ali com você e Ele vai te orientar, vai mostrar como você tem que fazer a obra, a quem você tem, quem não tem, de que maneira falar. Muito bom é quando nós, queridos, buscamos a direção de Deus para a palavra. Prepara o sermão, faz o esqueleto, medita, pesquisa, mas quando chegar no altar de Deus, chega dizendo: Senhor, esse aqui é o teu servo, o que eu pude eu fiz, mas eu dependo de ti para entregar essa palavra. O Espírito Santo vem sobre você e você começa a falar e o povo começa a se alimentar, começa a se libertar, porque a palavra de Deus é comida e a palavra de Deus é bebida, mas a palavra de Deus também
purifica, porque liberta a pessoa de tudo aquilo que Satanás, de maneira sagaz e estratégica, tem incutido na mente das pessoas. Tem pessoas que passam horas conectado, mas não ouvem a palavra de Deus, mas não lê a palavra de Deus, não tem tempo para as coisas de Deus. Vamos saber tudo isso. Por exemplo, quando usamos nosso cargo ou status para humilhar alguém, quando não nos importamos com o sentimento das pessoas, quando não somos solidários com a dor do próximo e não estendemos a mão, mesmo podendo ajudar. Por fim, amar a Deus é seguir Jesus. Pode se resumir também com o seguinte versículo: o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Está aqui em 1 de João 4, 21. Roberto Oliveira, bem-vindo, querido. Deus abençoe. Agora vamos lá, relevância dos 10 mandamentos na igreja. Vamos agora pensar, deixa eu ver como é que está o meu tempo, eu estou com tempo ainda. A relevância dos 10 mandamentos na igreja. Quando pensamos nos 10 mandamentos, imaginamos logo o fato restrito ao passado, no Antigo Testamento, e que nada tem a ver com o cristianismo da era da graça. Alguns dizem isso: eu estou na graça, não estou na lei. Ótimo, mas não esqueça que a graça, ela tem muitas coisas que você precisa guardar e que se tornam lei para você se você crê em Deus. Fazemos aqui 3 considerações sobre os 10 mandamentos. Primeiro, são palavras de Deus que Moisés transmitiu, mas o doador e o autor é Deus. Onde é que nós lemos isso? Está lá em Êxodo 21 e 2. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então a lei de Moisés, mas a palavra de Deus. Ele é apenas aquele que transmitiu a lei. 2. Apresentam a aliança de Jeová com Israel. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Está lá em Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja a minha. Olha o que Deus está falando. 3. Não são uma imposição autoritária, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Está lá em Êxodo 19:8. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou o Senhor a resposta do povo. Então o povo deu amém, o povo concordou. Então eles não estavam recebendo leis que eles não conheciam, que eles não aprovavam. Eles tomaram conhecimento e eles aprovaram. Os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical, homem-Deus, e outra horizontal, homem-homem. Amar a Deus e amar o próximo. São 2 linhas que governavam os 10 mandamentos no Antigo Testamento e governam no Novo também. Nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio, quer dizer, um livro de doutrina divina, o qual se ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. A sua vida agrada a Deus. Tudo que você faz, a sua vida, o seu levantar, a sua família, a sua casa. Quantos lares destroçados, irmãos. Quantos homens que se entregam à bebida, se desgraçam suas vidas, não é? Porque lhes falta o conhecimento do libertador. Conhecereis a verdade, disse Jesus lá em 8:32 de João, e a verdade vos libertará. E no 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ao primeiro tópico da nossa meditação. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. Presta atenção. Esses revelam 4 características de Deus que devem ser observadas. Primeiro, a unicidade de Deus. Está lá em Êxodo 23. Deus chama atenção para si mesmo em primeiro lugar.
proibindo a idolatria. O homem não pode adorar outros deuses, pois não existem. Eles são como o vento, não é? Pessoas ficam adorando, cultuando, oferecendo sacrifício, se retalhando para o nada, enquanto Deus vivo que o criou está pronto a ouvi-lo, ajudá-lo, como foi com Elias lá no monte, não é? Com os 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, que se retalhavam, invocando um nada. Elias foi, molhou, não é? Como eu estava ouvindo a nossa pregadora de ontem, Maisete, falando, né? Quando eles tentaram vir fogo, não viu fogo, Elias começou no holocausto dele a jogar água. Como é que se joga água onde está precisando de fogo? Mas é que o nosso Deus é um fogo consumidor, e ali mostrou que ele servia o Deus verdadeiro. Você serve o Deus verdadeiro? Quando você entra na casa de Deus, você entra ali para adorar um Deus verdadeiro, porque tem muitas pessoas que ainda estão pensando num Deus do passado ou num Deus do futuro. Não esqueça de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje eu entro na igreja vendo Jesus, eu prego na igreja vendo Jesus, eu faço esse programa aqui vendo Jesus, porque Ele está comigo aqui, Ele está contigo aí, porque Ele é onipresente em todos os cantos e recantos dessa terra. Agora, como é que Ele vai se manifestar? Aquele que crê: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você disse: mas eu não sinto a presença de Deus. Você não está buscando. Buscar não é só falar, não. Buscar é ter uma vida que busque agradar a Deus. Você começa a buscar Deus quando você começa a se separar de tudo que desagrade a Deus, e você sabe o que é desagrada a Deus. Você não só tem a Bíblia, como tem uma consciência dentro de você que te fala o que é errado e que faz você ver, mas você prefere escolher aquilo que agrada a sua carne, não é? E aí entra na sua luta. Vamos lá, Deus chama atenção para si, não é? Lá em Oséias 12:4, ele lutou com um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve encontro com Deus, que ali conversou com ele. Quem foi? Jacó, não é? Naquela luta que ele teve, porque ele queria a bênção. Você é assim: Senhor, eu não vou sair, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Porque essa é a certeza que você tem do Deus que você serve. Um Deus que tem ouvidos e ouve, olhos e vê, boca e fala, e mãos e apalpa, e poder e socorre e te liberta. Vamos lá, aplicação. Sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar em nossa vida, o que pertence somente a Deus verdadeiro, cometemos o pecado da idolatria. O que tomou lugar? Estava ouvindo o pastor Reinaldo pregar sobre o que Deus queria quando levou Abraão a oferecer seu filho. Ele não queria Isaac, ele queria Abraão. Deus quer você, porque Ele é quem te deu. Seus filhos são herança do Senhor, os seus bens são presente de Deus, e você pertence a Ele. E Ele te dá tudo na mão para você adorá-lo, servi-lo, e muitas das vezes você tira o coração de Deus e fica com o coração nos bens materiais, ou até na família. A família é importante, você tem que cuidar dela, mas o Senhor em primeiro lugar. Ele tem que ter a primazia na sua vida. Amém, querido? Vamos ao segundo ponto. A espiritualidade de Deus. Está lá em Êxodo 24:6. Ao homem é proibido adorar a imagem, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. É proibido, irmãos. Muitos crentes vão à igreja e voltam vazios, não recebem nada, porque faz um culto errado. Está lá em João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque se você entrar na igreja, no seu templo, com o seu povo, e começar a procurar onde é que está Deus que não estou vendo, você não vai ver Deus com os olhos, você vai ver Deus com a alma, você vai ver Deus com adoração, você vai ver Deus com um propósito. É assim que você vai ver. Esse segundo mandamento não foi dirigido a deuses pagãos das outras nações, mas contra a noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem, conforme o costume das nações ao redor. Está lá em Deuteronômio 4:15-19, eu passo a ler. No dia em que o Senhor falou a vocês no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher,
ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa do céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu todos os povos debaixo do céu. É pecado, você não pode se apegar na dele. Lançamento, a paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo, querido. Então você não pode ter objeto nenhum. Deus não é representado por objeto nenhum. Toma essa rosa, tá vendo ela? Você fica olhando para, não olhe para a rosa. Deus não quer objeto nenhum para representá-lo. Ele quer o teu coração. Ele quer você crer nele, porque ele está presente, ele vai estar do seu lado, ele vai estar com você. Aonde você for, ele está com você. Não precisa levar objeto nenhum, não. É ele que está com você. Você vai clamar e ele vai te ouvir. Não é isso? Então, você, neste livro sagrado, aprende: jamais faça nada representando Deus ou algo, né? Às vezes eu vejo os irmãos pegar um copo d'água, bebe essa água. Irmão, eu confesso aos irmãos, isso tudo se torna idolatria, não é? Porque você está tirando os olhos pela fé em Deus e colocando alguma coisa visível e apalpável. E o que Deus deixou muito claro é isso: ele não é visível nem é palpável, ele é presente. Ele está presente, mas você não precisa de nada disso, meu irmão. Agora vamos beber esse copo d'água para ficar curado. A fé está na água ou a fé está no Senhor? Ah, mas ele mandou ungir com azeite. Mandou. Um dia a Priscila era bem novinha, estava na igreja, começou a sentir muitas dores no templo. Eu levei ela para minha casa, orei e ungi. E quando eu terminei de orar e ungir, ela acordou e me fez a seguinte pergunta: vô, foi esse óleo que me curou? Eu falei: não foi o óleo. O óleo é uma representação da ordem de Deus. Foi Deus que te curou, para que a fé dela, hoje é uma mulher de Deus que está aí fazendo a obra de Deus, e entendeu e entende, ensina as coisas certas para que as pessoas tenham convicção do que é certo, não do que é errado, do que é imaginável. Deus não é para ser imaginado, Deus é para ser vivido com Ele e abençoado por Ele. Vamos ao terceiro tópico: a santidade de Deus. Êxodo 27. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana e insincera. Muito cuidado quando você citar o nome de Deus. O nome de Deus revela seu caráter. Jesus deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus na oração que se nos santifica o teu nome. Olha aí, está lá em Mateus 6:9. Falar sobre a soberania de Deus, falar em Êxodo 28:11. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus guardando um dia de repouso, que é a palavra Shabá em hebraico, que quer dizer descanso. Não quer dizer sétimo, não. É descanso, é você parar. Que dia que é o teu Shabá, pastor? Eu trabalho sábado, domingo, então, mas na quinta-feira, dia do meu descanso, se esse é o teu Shabá, santifica ele, dedique pouco de tempo para Deus, que é o momento que você está livre, e é o momento que você vai poder estar se apresentando de corpo e alma ao Senhor para adorá-lo. Santificar significa separar para o culto e serviço. Esses 4 mandamentos formam a parte vertical do pacto que trata do relacionamento do homem e Deus, não é? Nós falamos da parte vertical, é você e Deus, não é isso? Muito bem, agora vamos para o tópico 12, o homem em relação ao homem, Êxodo 20, 12-17. Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa entre todos os povos. Está aqui em Êxodo 19, 5, 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Toda nação pertence ao Senhor, e o objetivo do Senhor não é salvar um grupo, não. Israel era um povo escolhido para anunciar a glória de Deus, o Deus poderoso ao mundo.
Há muitas pessoas que confundem. Não, Deus escolhe uns para salvação e outros estão roubados. Mentira, essa é uma pregação mentirosa. Deus amou o mundo, a porta está aberta para todos, né? Ele escolhe uns para missões específicas, né? Nós vamos ver ele escolhendo Ciro. Ciro, a Bíblia diz lá em Isaías que Deus escolheu Ciro 100 anos antes dele existir. Ciro meu ungido, Ciro meu servo, que vai fazer a minha vontade, chamou de ungido, e ele nem conhecia o Senhor, era um pagão, mas Deus escolheu. Deus escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Ele é dono e Senhor de todas as coisas. Bem-vinda, Docas, Pai do Senhor, Maria Aparecida, Deus abençoe, querida, que culto ontem, hein? Glória a Deus. Irmãos, então é isso. Nós precisamos, nesse nosso relacionamento uns com os outros, entender, não é, né, a respeito aos representantes de Deus. Nós somos o representante de Deus. É preciso garantir, como nação, pudesse desenvolver relacionamento humano, relacionamento uns com os outros. Então, vamos lá. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se o homem não honrar aos pais, tampouco honrará a Deus, pois essa é a base de respeito a toda autoridade. Está lá em Efésios capítulo 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. No cumprimento da palavra, as bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Observância dessa lei é tão importante que bênçãos são prometidas a todos quantos aguardam. A vida humana é sagrada. Vamos lá, Êxodo 20, 13. É a proibição do homicídio. Como quem nos fez, Deus conhece a maldade inata em nosso coração. Deus freia essa maldade e nos exorta ao respeito e à integridade física alheios. Mas não esqueça a palavra de João: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha só que coisa terrível. É assassino todo que odeia seu irmão. José de Moura, bem-vindo, colega pastor. Kika Maria, minha linda, como vocês estão? Dá um abraço na nossa família toda aí. Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. A família é sagrada. Olha só que coisa interessante. É Êxodo 20, 14. Esse mandamento protege o matrimônio por ser instituído por Deus. Está lá em Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem ou com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executado. A coisa era mais séria, não é? Olha só que coisa séria e terrível. Ser executado. Aí eu vou me lembrar quando levaram a adúltera para o Senhor, não levaram o adúltero, não é? Então a coisa é muito séria, irmão. Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e intenções do coração. Aqui é quando Deus dá uma roupagem de campo assim mais ampla para os mandamentos. Assim, né, a lei diz assim: eu porém vos digo. Quando ele bota o porém, ele vai ampliar, ele vai mostrar o objetivo da lei e o porquê que ele agora está como que carimbando, autenticando ela para o Novo Testamento. Que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corta, lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo para o inferno. Aqui ele vai falar sobre o divórcio. Divórcio foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher devia dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera com quem casar, e com a mulher divorciada será cometido adultério. Não vou entrar nesses detalhes aqui, não é? Mas vamos lá que o cheio, a importância são os 10 mandamentos para a igreja. É interessante notar que quando se trata dos mandamentos horizontais, só para a gente lembrar, é o mandamento de homem para com o homem. A ordem é primeiro aos de casa, depois os de fora. A respeito à propriedade alheia,
Você vê que nós estamos dissertando sobre os mandamentos. Há várias maneiras de violar esse mandamento. Não pagar suficientemente o empregado, não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado, cobrar demasiado, além de roubar. Isso é desrespeito à integridade alheia. Estou indo bem, dá para eu terminar hoje, posso passar um pouquinho do horário. Vamos lá. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor. Eu estou lendo Efésios 6, 5 a 9. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, ao invés de que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. Agora vamos à justiça, Êxodo 20, 16. O testemunho falso, sem valores, sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Nós vamos ler aqui Provérbios 6, 16 a 19, que esclarece, né? Vamos lá, o 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha, queridos, muito cuidado. Muita gente está tropeçando nesses ensinamentos que são os 10 mandamentos para a igreja também. Eu estou exatamente agora trazendo os mandamentos para serem praticados por nós na igreja. Vamos ao 6º, o controle dos desejos. Esse é um ponto forte e necessário. Não cobiçarás. Não cobiçarás é a manifestação plena do caráter do decálogo. A cobiça, desejar imoderadamente, é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Cobiça é o desejo imoderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas no desejo que é sensual e não restrito a disciplinar. Desejo o corpo tem, mas Deus fez o homem, fez as suas necessidades e estabeleceu leis para que o homem cumpra. Leonardo Montello, bem-vindo, querida, paz do Senhor. Paulo faz referência a esse mandamento em Romanos 7,7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas não cobiçarás. Não é apenas como autobiografia, é a biografia e de todo ser humano. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda de Adão e Eva, porque ela olhava para aquela fruta e desejava aquela fruta. Até que um dia Satanás vem, porque Satanás trabalha também visualizando. Lá em 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós procurando a quem possa tragar. Isso quer dizer que ele está observando as suas tendências. As suas tendências. E nas suas tendências tem alguém te observando também para te facilitar. Então você precisa de saber que você está vendo, está conectado, mas você está sendo analisado também. Então você precisa de tomar cuidado, porque tudo que você gosta vai ser facilitado para você. Não é? E isso, para tudo isso ficar na sua vida e você vencer, você tem que estar com a lei de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é muito importante, né? Então está aqui, 3, Jesus e os 10 mandamentos. Vamos ver como Jesus tratou os mandamentos. Lá em Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio revogar ou invalidar a lei, pelo contrário, veio cumpri-la de acordo com o propósito eterno de Deus. Jesus ampliou a lei, mostrando os motivos íntimos, as atitudes do coração que conduzem o homem à quebra dos mandamentos. Está lá em Mateus 5, 21 a 30 é o leio. Vocês ouviram o que foi dito
aos antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, se a tua mão, e aí o Senhor vai mostrar que a importância de sermos o que, queridos? Vigilante. O salmista disse assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então você pode ver e ser atraído, porque você é carne, está sujeito a isso, mas você pode ver, ser atraído e desviar o olhar. Quer dizer, desvia os teus olhos daquilo que pode te dominar, porque você tem uma natureza. Quando alguém diz que eu posso ver e passar e tal, meu querido, fuja. A Bíblia ensina fugir do mal e da aparência do mal. Mas eu vos digo, agora o Senhor vai falar sobre o legalismo mas eu vos digo, Jesus condenou o legalismo dos fariseus, que transformaram a lei num amontoado de proibições da qual eles mesmos estavam isentos. Está lá em Lucas 11:46. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarrega os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. O que delas, as proibições se utilizavam em benefício próprio em nome da justiça. Eles faziam isso. O grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei, tornando-se legalista ao extremo e se esqueceram da pessoa. Eu agora vou fazer a conclusão. É importante, Deise Silva, bem-vinda, querida, paz do Senhor. É importante notar que todo o livro do Êxodo de Deus trata o povo como vós. Nós vamos falar do decálogo, o pronome é tu. A sede da moral e da religião está no indivíduo, não é? Desculpe, a sede da religião e da moral está no indivíduo. A moral brota da pessoa. Jesus disse, o que contamina o homem é o que vem do coração. Baseado no exposto, podemos perguntar, agora para eu encerrar, como cada um de nós tem regido ou tem reagido aos mandamentos de Deus? Essa história que não é para mim, irmão, muito perigoso, que toda palavra, ela tem um propósito de nos santificar, de nos aproximar de Deus, de nos aproximar da vitória. Será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? Vocês já pararam para meditar nisso? Não é verdade? Eu quero chamar aqui, eu estou assim já com a hora vencida, mas eu queria chamar um louvor que veio ao meu coração, nós adorarmos. Esse louvor fala sobre a tua palavra escondi. Deixa eu ver se eu consigo. A tua palavra escondi. Vamos ouvir esse louvor, cantar também? Para guardar no coração essa mensagem, tudo que você ouviu essa manhã, amém, queridos? Fizemos uma pesquisa, foi um pouco trabalhosa. Lorena Gabriele Gomes Benjamin, bem-vinda, paz do Senhor, querido. Vamos cantar juntos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor.
a tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei. Aleluia. E das tuas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Oh Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Palavra escondi. Oh, glória a Deus. No meu coração. Aleluia, aleluia. Contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Do sangue lavei, das tuas águas bebi. Oh Deus, tuas águas bebi. Deus, Pra ser uma oferta agradável. Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Minha vida a ti consagrei. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, até que o mundo lançamento, a paz, querido. Tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, queridos. Nós já vamos chamar a nosso 137, amém? 137 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor agora com 137, para então estarmos 137. 137 do cantor. Vamos lá, 137 do cantor. Cadê? (137) do cantor. Vamos louvar? Enquanto Salvador eu me volei, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali
Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns da nossa escola. Deus multiplique os seus anos. E nós vamos recitar juntos o versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Como é que está escrito? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus multiplique os seus anos, sobretudo na presença do Senhor. Amém, queridos? Obrigado pela sua presença. Meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas, mas também São Miguel Paulista vai transmitir o seu culto público a partir das 18 horas. Deus abençoe a todos. E agora oramos para encerrar. Um grande abraço do pastor Gênesis, da nossa escola, pastor Ueli, que é o nosso cooperador também para apresentar essa escola, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Pai, obrigado por esses momentos que passamos meditando na Tua Palavra, Pai. Como é bom conhecer Deus através da Sua Palavra e também as promessas de Deus que jamais falham, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele falou, jamais vai deixar esquecido. Então, Pai, abençoa a nossa audiência, aqueles que vão ouvir depois através dos grupos. Te peço abençoar também, Pai, e aos nossos aniversariantes, longos anos de vida na Tua presença. Eu oro agradecido, ainda orando pela nossa nação brasileira, orando pela nação de Israel, essa nação, Pai, que tem um propósito de Deus ainda para o fim dos tempos. Serão os grandes pregadores quando a igreja for arrebatada, e eles que estarão agora, como Tu mesmo voltas a tratar diretamente com eles, para que eles possam então agora sim cumprir a missão que tinham desde o princípio. Eles concluirão o trabalho que a igreja arrebatada já não estará fazendo, mas eles farão, Pai, isso para a Tua glória. Abençoa ela nesse momento de luta e batalha, Pai, porque sabemos que eles vão prevalecer até a vinda de Jesus, que vai lutar ao lado deles pessoalmente, porque é isso que diz a Tua Palavra. Agora, Pai, nos dá um domingo abençoado com os nossos cultos presenciais. É a oração que faço, orando em nome de Jesus e agradecendo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.